pessoal, a gente está continuando a nossa entrevista aqui, né, para o nosso documentário dos 90 anos, e agora eu estou recebendo alguém aqui que vocês vão ficar felizes demais em ver. Nada mais, nada menos do que o irmão Luiz Lima Diácono, não Luiz Lima da Silva. Chega aí, irmão Lima. Seja bem-vindo, meu querido. Senta aqui, irmão Lima, pertinho de mim. Ótimo. Receber o irmão aqui é uma honra, tá? Obrigado. Quero que não saiba disso. É uma honra receber o irmão aqui, porque nossa igreja completa 90 anos, né? E eu sei que o irmão tem uma história nessa igreja. Muitos irmãos têm, naturalmente, uma história, mas a gente tem assim um contato, né? Nesses últimos 25 anos que eu estou aqui, a gente pôde ter um carinho, uma amizade, e a gente pôde assim, ouvir tanta coisa, saber de tanta coisa. Mas só para a gente começar, irmão Lima, hoje, qual é a sua idade hoje? Se não tiver problema de falar, né? Minha pessoa. Tem gente que não vai revelar a idade, não. Nada disso. 83 anos. 83 anos, né? Olha só, 83. Quando vamos nascer, eu já tinha 7 anos de organizada, né? Isso Esse é 87 anos de vida. 83. 83, desculpa. 83. 83 anos de vida. Quando ele não veio para Pilha? Não veio, que ano que não veio para cá? Eu cheguei aqui em 62. Não tinha quantos anos? Só para fazer, 21 anos. fazer conta aqui, né? Não, Já 20 sabe. anos. 20 anos. Tinha 20 anos. 62. Quando eu cheguei aqui na igreja, em 62, a nossa igreja tinha 28 anos. 28 anos de organizada. Eu cheguei aqui em 62, né? Ah, E eu recebi via através de carta de Floriano, do Piauí. não veio do Piauí para cá. Já vi membro de igreja. Em maio de 62 eu me tornei membro dessa igreja para a honra e glória do Senhor. E já faz 62 anos que eu sou membro dessa amada igreja. Porque eu amo amada, porque eu amo essa igreja. Amém. Que bom. E o irmão chegou. E como é que foi chegar aqui, irmão Lima? Assim, conhecia alguém? Não conhecia? Não devia conhecer ninguém, porque veio de lá de tão longe, né? E como é que foi se adaptar, conhecer as primeiras pessoas? Como é que foi isso? Quanto tempo o irmão demorou para poder se ambientar e se enturmar e se tornar aquilo que nos tornou, né? Uma atividade, diretoria, diário, como é que foi isso? Foi interessante. Eu cheguei, sempre gostei de tocar gaita, né? E quando eu cheguei, trouxe a gaitinha, tal. E o pastor Nemésio, na época, até fazia alusão. O irmão Lima chegou aqui, ele não exigiu que ninguém procurasse ele mesmo foi criando amizade com as pessoas. Trouxe sua gaitinha, tocava sua gaitinha, até o pastor Nemésio fazia alusão disso. E com o tempo, né, eu fui vivendo na igreja, né, galgando cargos, né, a igreja confiando nos cargos. Eu tive aqui esse tempo, né, eu fui primeiro tesoureiro da igreja, 17 anos. Durante 17 anos, o primeiro tesoureiro da primeira igreja batista. Como secretário, 12 anos. 12 anos. Como na época eu era primeiro secretário, eu não poderia exercer as duas funções, porque eu trabalhava na época, né, as empresas exigiam muito da presença da gente, e eu tive de optar pela tesouraria e entreguei a secretaria. E o Milton Gomes da Silva, que assumiu foi muito tempo também, a secretaria da igreja. Né? Isso é também diácono. Esse diaconato foi quando? Já tenho 45 anos como diácono. Mas deixa eu fazer uma pergunta que eu não fiz antes, que eu acho interessante, que eu me liguei agora. A gente vai conversando, vai pensando. Não fiz um roteiro para a gente ficar preso nele, não. Vai ser um papo formal aqui, né? Fica melhor assim. Uma Maria conheceu uma Maria aqui, né? Foi. Como é que foi esse negócio? Fala comigo aí, que isso é importante. O pessoal lá do outro lado está dizendo, quando é que ele está falando? Mas quando é que ele conheceu uma Maria? Exatamente, né? Com a graça de Deus, agora em julho, faremos 53 anos de casado. 53 anos. Nós casamos 24 de 71. De 71 e casamos. Interessante, né? Eu estava aqui, então a Maria veio do Espírito Santo. Ela veio também de carta. Não, se converteu aqui em 66. Ela não veio convertida. Não, se converteu em 66 aqui, né? Veio com a família toda, os pais, os irmãos, vieram para cá. E aqui eu conheci a Maria e começamos a namorar. Rápido, né? Demoramos muito tempo, casamos, né?
E logo quando foi, casamos em 72, tivemos a felicidade de receber a Eldinha, né? Primeira filha. Primeira filha. Primogênita. Exato. Quando em 74, o Juninho, que hoje é pastor. Pastor Júnior. Pastor Lima Júnior, né? E depois o Robertinho, né? Que é o tecladista nosso. Né? Em 79, então tem a família, né? E se for contar tudo nos netos, muita coisa que Deus tem nos proporcionado, com muita alegria. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado. E eu gosto sempre de usar esse discurso. A Deus toda honra, toda glória. O Senhor que nos proporcionou tudo isso, né? O seminário. Eu tenho a felicidade de estar há 17 anos. 17 anos de seminário. O seminário vai fazer 20. Eu cheguei aqui, foi logo depois, a gente tinha 20 e poucos anos, né? 17. Que era o Cláudio Melo, né? Isso, depois ficou. O senhor me convidou. Sim, desse bastante tempo. Agora, Molina, esse período do irmão como membro da PIBC, o irmão já chegou, já era pastor Nemésio? Eu estou gravando data aqui, tá? Cheguei. Eu sei que se eu parasse, se tivesse uma pauta aqui, eu sabia que a pessoa perguntou, já era pastor Nemésio. Então o pastor não conheceu nenhum pastor antes do pastor Nemésio ali do pastor. Era o pastor Nemésio. Como é que foi o seu tempo com o pastor Nemésio? Porque o pastor Nemésio é a história viva da primeira igreja. Tipo assim, de todos os pastores que passaram por aqui, né, o pastor Nemésio é aquele que está marcado, vamos dizer assim. Todos estão, né? Tem uma galeria de pastores ali, vários fundadores, outros, né? Outros que vieram, né, depois dele, inclusive eu, né, que vim depois dele. Mas ele foi alguém que teve assim a história dele, a história da primeira igreja se funde realmente, né? Como é que é isso? Como é que era isso? Essa relação, essa convivência, esse trabalho dele, o irmão como membro de diretoria com ele, por exemplo, como é que era isso? Interessante. Uma das coisas que, graças a meu bom Deus, eu sempre me preocupei é ter um bom relacionamento com o meu pastor. O senhor, por isso eu venho comentando. Sim, nós somos amigos, além da questão do pastor, diácono, né? Amizade. Foi uma das coisas que eu sempre tive a preocupação de respeitar o meu pastor, né? E com o pastor Nemésio foi algo muito agradável. Ele dizia que eu era o filho que ele perdeu. O tratamento que ele tinha comigo, assim, era como se eu fosse filho dele. Eu tive uma experiência muito grande quando eu passei mal uma ocasião. Ele me levou para o hospital lá em Bom Sucesso, me trouxe para casa para pegar os documentos, voltou para me internar na Casa São José e só me abandonou depois que eu reinternei. Você vê que tipo de cuidado e uma coisa triste. Aí vem emoção, né? Aí vem emoção. Eu com frio lá no hospital, ele tirou o paletó, me abraçou, olha só, me abraçou. E dizia para todo mundo que eu era o filho que ele perdeu. Olha só, muito carinho mesmo. E ele disse que uma coisa que ele gostava muito é que eu nunca discutia com ele nas assembleias, que era sessão, né? Nas assembleias, não, o senhor nunca discutia nada comigo. O senhor, tudo que tinha que falar sobre os gabinetes, o senhor ia para nós comíamos banana demais, conversando. Por isso que não gosto de banana até hoje. Aquela alegria com ele comigo, ele desabafava. Então era uma relação. Agora, ele era meio rígido mesmo, isso ninguém pode negar. Ele era muito sério mesmo, levava muito sério as coisas mesmo. Mas eu tive, o pessoal falava assim, mas não. Eu com ele tive um relacionamento muito bom. E eu me emociono. Sempre lembrei. Lembrar da história dessa, como é que você emocionou? Meu pastor Nemésio, ele tinha muito carinho comigo, essas coisas e tal. Então, essa realmente com ele foi uma maravilha, né? Na época aqui, né? Esse tempo todo, né? Então, nós estivemos juntos, assim, trabalhando, né? Junto dele, na época que eu tive de deixar a secretaria para cuidar dele, ficou triste, não queria que eu saísse, mas não podia exercer as duas funções. Sim, trabalhar. Estatutário também, tinha questão estatutária também, né? Era representante, né? E trabalhávamos fora também na época, e a General Elétrica exigia muito da gente lá. Quem eram seus parceiros? Parceiro que eu digo assim,
de trabalho. Vamos dizer, o irmão conviveu com o presidente do diaconal, outros, né? Teve se não foi o primeiro tesoureiro, teve segundo, não sei se não foi segundo, né? Se foi segundo tesoureiro, teve primeiro, não sei se não foi primeiro secretário, teve segundo. Quem era essa turma da época? Quem era essa pessoal? Aqui mesmo, nós tínhamos aqui a Pé de Souza. Era o que? Era Foi o primeiro. Aí, a minha entrada na tesouraria foi muito interessante. Eu fui somente assim para ajudar lá e tal. Tinha um pastor, não me lembro o nome, ele era tesoureiro, mas estava com muita dificuldade. Aí eu entrei para ajudar. E isso fez com que eu ajudasse. E o Pedro Rates Dias, ele sempre foi o segundo tesoureiro, nunca quis ser primeiro. Ele mesmo exige isso. Eu quero sempre ser o segundo, nunca quero ser o primeiro tesoureiro. Mais de 30 anos, como tesoureiro. Ele me contou alguma história dessa, né, que a gente visitava ele antes dele falecer. Ele sempre falava da Singer, que ele trabalhava na Singer, né? Ia direto para a tesouraria. Exato. Ele contava isso. Ele na Singer eu nasci no Electric. E nós nos encontrávamos aqui, né? Para poder fazer o trabalho. Uma história muito agradável. Às vezes, aí tudo bem. Aí com o tempo, tal, o irmão Apélio Souza foi o primeiro tesoureiro e tal. Depois eu entrei com o segundo, pouco tempo. Aí houve uma eleição da nova diretoria, eu entrei com o primeiro tesoureiro, né? Isso... Não estou lembrado da data. Não estou lembrado. Só que foram 17 anos, né? E eu comecei a trabalhar como primeiro tesoureiro. Pedro continuou como segundo tesoureiro. E João Batista Gomes da Mota, terceiro tesoureiro. Ele foi realmente o tesoureiro naquela época. Esse era o pessoal que estava ali na secretaria. Quem era o segundo ali, terceiro, não lembro? Chega a lembrar? Não lembro o segundo. E a Maria trabalhou como secretária correspondente. Na época de tinha isso na época. Esse Daud, Franco de Oliveira, a esposa do pastor Jonas. Daqui a pouquinho eu vou entrevistar ele. Nossa saudosa irmã Gidaud foi segunda secretária, porque nós tínhamos dois tipos de atos. De negócio espiritual. Eu lembro. Eram duas assembleias, duas sessões. Sessões. Porque tinha espiritual e tinha também de negócios. Né? Uma mais administrativa, né? Outra cuidava mais de membresia. É interessante. E nessa assistência espiritual, que era o termo, né? E dava com dinheiro, etc. Também. E a Gidaud era a segunda secretária. Porque coisas em paz, né? Não sei, só tô. Eu não fiz roteiro, porque a ideia é tentar buscar isso aí, dessas lembranças do irmão. Aí depois eu sei que depois do pastor Médio, o pastor João, o pastor Márcio, aquele período todo e tal. A igreja caminhou ali. Eu não sei, como a chegada do pastor Paulo, lá sou eu. Eu cheguei aqui, eu me lembro quando eu cheguei aqui, a gente. Sei lá, algumas mudanças aconteceram, né? Natural, porque eu vim de uma igreja mentalidade de fazer alguma coisa diferente. Até conversei com essa na entrevista com a Adriana, ela lembrou disso, como é que foi pro irmão? Eu sei que na minha frente vai falar, foi ruim, né? Mas não é por isso que eu queria saber. Como é que foi na sua cabeça, desculpa usar esse termo, na sua cabeça, o irmão vindo de toda uma história, né? Como é que essa transição foi tranquila? Deu algum choque no início? Eu quero saber como é que foi isso. Inclusive, se eu der lembrar-se que eu fiz parte da comissão. Eu lembro. Da escolha e tal. E nós, desde o início, nos demos bem. Até vezes você confundia meu nome e tal, assim. A cabeça também está confundia meu nome e tal. Mas sempre, desde o início que o senhor chegou aqui, houve um relacionamento muito bom, uma simpatia mútua. Agradável mesmo, nos tornamos amigos, sempre, desde o início, desde que o senhor chegou aqui, eu não tenho nada a dizer que nada disso. Eu recebi o senhor como hoje, normalmente não houve mudança, não houve nada, isso sabe disso. Sempre a igreja mudou, né? De alguma forma, mudou as coisas, né? O senhor também colocou algumas coisas no lugar. Ajustando algumas coisas, né? Foi impedindo de muitas pessoas levantassem para falar que
também entendesse lá, etc. Assim, como tinha umas confusãozinhas suas lá, o senhor com jeitinho, eu até brinco com a Maria, para aquele seu jeitinho, então o senhor foi adequando as coisas, colocando o trilho e tal. Não que fosse bagunçado. É o jeito, era a forma aquela mesmo, o hábito, né? Não estava nada errado, o hábito era aquele, e tinha que mudar esse hábito. É uma nova pessoa, Sim. o presidente que vai administrar e a pessoa tem que acompanhar. E eu não posso reclamar e não nada. Não alterou nada. Eu me lembro do episódio, a gente tem a ver com ele, tem a ver com isso, é interessante porque quando eu cheguei na igreja, uma das primeiras coisas que a gente fez na igreja de construção de obra foi acabar com aquela escada na frente, não é? Porque saía do templo ali, era a escada que ia para a rua. Eu falei, gente, isso aqui está errado, a gente tem que botar um patamar aqui para a entrada por lá, né? E faz um negócio diferente. Aí eu me lembro, né? Um Adão, trabalha com um Adão de Paulo, era administrador. Ao lembro que um Adão faz, um Adão estava com medo. Medo, tipo assim, por causa desse custo do pastor, tem que levar para a Assembleia. Para a Assembleia autorizar, você vai tirar a escada, não. Eu falei, não tem que levar para a Assembleia, não. Isso é óbvio, isso é administrativo, ele tem que fazer. Aí, bom, vamos fazer. Já foi mudar. Fizemos. Mas o negócio foi o seguinte, quando a gente fez, aí acabou de fazer o negócio, o movimento, eu me lembro que teve uma Assembleia da igreja, eu não me lembro que estava um assunto da Assembleia, eu só me lembro que durante a Assembleia, a irmã Doralice pediu a palavra. Ela pediu a palavra, a irmã Doralice, ela deu a palavra à irmã Doralice. Aí quando ela levantou a mão, a irmã Doralice levantou a palavra, ela falou, a pergunta, pastor, eu quero fazer uma pergunta. Quem foi que fez aquela obra ali na frente, que tirou aquela escada ali da frente? Eu tinha 10 segundos para pensar o que eu falaria. Então eu pensei assim, se eu falo que foi, né, que foi eu, e ela está dizendo, está contrário, beleza. Se eu falo que foi um Adão junto com a ideia, ele é contra, estraga todo um Adão e tal. Aí na mesma hora assim, eu só pensei assim, por quê? Por que a irmã está perguntando? Mas, porque foi a melhor coisa que aconteceu aqui. Eu disse assim, foi um Adão que teve a ideia. O Adão olhou para mim assim, vamos trabalhar, Adão, vamos fazer a obra. Era um tempo diferente mesmo, até medo tinha disso. E eu me lembro que nessas coisas de mudança, administrativas da igreja, né, levantar, falar, eu me lembro de uma irmã, aí foi uma questão negativa, tá? Mas, né, não citar nome, não necessidade, mas eu me lembro de uma irmã que na época, ela questionou uma pintura que a gente fez aqui no corredor, por que essa pintura foi feita sem autorização da Assembleia. Então, quando na Assembleia eu levantei esse monte. São questões administrativas, a gente não tem que pedir autorização para comprar um bebedouro, para pintar uma parede. Os atos que tinham, com muito carinho, né? Muito carinho, as coisas foram mudando e chegando lá. Mas, Molina, não é para falar de mim, né? Não fala dele. Mas a gente lembra dessas coisas, é interessante, porque é história, né? Coisa que vai ficando, né? Aí, e esse período do Molina agora, né? Está atuando na igreja, continua atuando, está no seminário, está trabalhando. Tem alguma coisa lá de trás que não lembra assim, importante, alguma coisa, além daquilo que falou do seu caso, sua função, algum episódio da igreja, algum momento? Não teve aqui na inauguração desse tempo? Eu não lembro, teve? Desse tempo novo, desse atual. Quando saiu da frente? Não, nós temos 62. Eu não sei, não lembro. Então, quando o tempo lá para frente, lá onde eu estava ali. Na época que houve a demolição lá, eu já botando lá na frente. Já era mesmo. É porque eu estou falando assim. Não é. Eu não tenho nada de data para poder aqui. Esse é péssimo entrevistador, ainda bem que os entrevistados são gente boa, porque eu estou muito ruim em entrevista. Não. Eu não peguei dado, eu não quis pegar um monte de dado, eu quis essa espontaneidade. Então não passou por esse processo da construção aqui, ter sido pesado. Muito difícil. Dinheiro, compra. Tudo, muito sério. Campanhas e mais campanhas, campanhas e mais campanhas. Houve campanha de cimento, de telha, de cimento, telhas e muitas outras coisas. Foi uma luta muito... E bom parte desse tempo até tesoureiro, né? Tinha. Parte dessa etapa de obra aí. Mas foi um bom tempo, mano. Bom, muito gostoso demais. Bom tempo. E um aprendizado, né, pastor? Muito bom. Porque eu sempre tenho prazer. Deus me deu essa alegria de eu trabalhar na sala com prazer. Eu tenho alegria de estar... Eu falei, aqui no seminário, aqui, como eu gosto de estar desenvolvendo. Agora entrou Pix, essas coisas todas. Coisa novidade. E Deus permite que eu vou também me adaptando
informatizou tudo aí, eu comecei a acompanhar também, graças a Deus, tá? E vamos fazer a vida conforme Deus nos servido. Eu estou aqui bem dentro do Templo Velho lá para aquela frente e tal, vi, demoli, não existia nada. Apareceu uma foto nova aí, uma foto que a gente não viu, daqui a pouco eu vou mostrar para quando terminar a entrevista, não vai ver do templo, muito legal. Olha que legal, mano. Vou mostrar para o pessoal primeiro, tá? Vê se pega aí direitinho. Deu? Mais pertinho, tá bom. Olha que legal, tá vendo? Aí, vamos ver aqui. Olha essa foto. Até porque não era do seu pé. Mas essa foto eu sei que não conhece, que quem escreveu isso aqui deve ter sido. Ou não? Menino. Olha que bom, bonito. É isso mesmo. É um tempo muito lindo. Isso aqui. Bom, Lima, pra gente encerrar, a igreja faz 90 anos, né? O irmão faz parte dessa história, 90 anos. Tem uma igreja aqui que hoje está completando 90 anos. Mesmo que 90 anos seja a história da igreja da fundação, mas hoje nós temos membros aqui na igreja com 15 anos de idade, menos de 17 anos de idade, né? De tempo de membresia, não estou falando de idade. Adolescentes, jovens, né? Essa igreja dos 90 anos está aí. Essa igreja, esses jovens, adolescentes, os homens, as mulheres, né? Os anciãos também. Essa igreja de 90 anos. Dá um recado para essa igreja. O que o senhor tem para dizer para a primeira Igreja Batista de Caxias, quando ela completa 90 anos da sua organização? O que tem para dizer para ela? Quando a coisa assim é de improviso, é tão difícil. Essa é a ideia. Mas, na realidade, eu diria que todos vocês, mais jovens, de idade, mais velho e tal, amem a sua igreja. Amem a sua igreja. Amem o seu pastor. Amem a membresia da igreja. Tenha amizade com todas as pessoas. Evita de ter problema com alguém. Faz tudo para que não haja nada que haja problema, dificuldades, não. Que amemos uns aos outros. Esse é o recado que eu daria, porque eu tenho a felicidade dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, desses 62 anos que o Senhor permite que eu esteja aqui nessa igreja, não tenho problema com nenhum, graças ao nosso bom Deus. Graças ao nosso bom Deus. Tudo eu fiz para poder me manter com as pessoas, tudo orientado pelo Senhor, não por mim. Todos nós somos falhos, somos homens, mas, com a graça de nosso Jesus Cristo, Ele tem me mantido aqui nesses 62 anos. Eu sou muito feliz e posso lhe acrescentar mais. E muito feliz que hoje, na gestão do pastor Cláudio Capetinho, estou muito feliz. Isso que eu tenho que dizer, porque esse tudo é improviso, inclusive. É difícil assim você falar. Mas improviso que é bom. É algo de dentro. De falar, mas eu tenho e não posso esquecer. A Deus toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Essa é a sua frase. É. Obrigado, meu irmão. Que prazer. Muito obrigado. Que alegria. Muito obrigado. Que alegria, pessoal. Que bom. Tchau, pessoal. Obrigado. Foi muito bom estar juntos.